Olá pessoal, estamos de volta com o nosso programa No Alto do Salto. Hoje a gente tem aqui o Jairo, eu acabei de dar uma entrevista para ele, então depois vocês assistam para a gente poder conversar, mandem as dúvidas, para a gente trocar ideias. Estou com a Bia Pucci aqui hoje, escritora, entende muito da questão de abuso contra crianças. Se apresente para a gente, Bia. Olá, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer o convite da Eu que doutora agradeço. Sueli. E é um assunto que as pessoas não gostam muito de falar, mas ele é de extrema importância, que é a agressão sexual infantil. Ela é mais chocante ainda quando a gente fala infantil. Eu sou especialista, né, em prevenção à pedofilia, sou pedagoga, psicopedagoga, mestre em educação. E é um assunto que eu gosto de levar para as comunidades, para a sociedade em geral, para que todos acendam a luz do alerta. Eu acho que você poderia falar um pouquinho da sua qualificação, né? Eu gostaria de saber, as pessoas precisam saber quem está falando com elas, né? Então, fala dos seus projetos, dos seus livros. Sou escritora, tenho 3 livros lançados sobre desenvolvimento, né, do adolescente, da infância. Então, junto com a Sandra Oliveira, um é o Monstro Não Se Aproxima de Criança. Esse é o livro que aborda a pedofilia. Porque nunca é um monstro, né? Porque senão a criança não daria acesso. É sempre uma pessoa muito bacana, o que se faz de muito bacana e que a família acaba dando acesso, a criança acaba dando acesso a ela. O outro é O Assunto Deve Vir de Casa, que é sobre sexualidade, né? Como falar de sexo com os nossos filhos, porque eu sempre digo sexo, ensinar ou falar sobre sexo não é sobre o ato sexual, isso é muito pequeno. É sobre valores, sobre respeito, sobre gêneros, sobre o corpo, afetividade, sobre o nosso corpo, sobre a gente saber se impor, que aí entra muito no que a doutora Sueli trabalha, né, que é a mulher, a agressão, esse tipo de situação. Por que a gente deixa acontecer essas coisas, aonde a cultura abala a gente, que você acaba não percebendo até, às vezes, muitas vezes, o que é um abuso. E então esse livro ele é muito importante porque ele tem um linguajar desde da educação infantil até a adolescência, de como orientar a criança sobre a sexualidade. E tenho também a importância do intercâmbio, que fala também sobre você ter uma visão mais ampla do mundo. Quando você está em outro país, como uma minoria, você se sente minoria, quando você volta, você descobre sobre solidariedade, você volta com mais compaixão, você volta com outros valores, né? A gente descobre que o mundo é muito maior do que a gente conhece, ou do que a gente pensa, que as culturas todas são sensacionais, a gente deve respeitar todas, e para se sentir cidadão do mundo, para você poder viver em paz, em qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo. Acho que conhecimento é tudo, né? Conhecimento é tudo. E acho também, vou além, que a violência está muito ligada com o desconhecimento, né? Com a ignorância das pessoas. As pessoas desconhecem a Lei Maria da Penha, as pessoas desconhecem o que é abuso, as pessoas desconhecem o que é pedofilia. E aí, pedofilia e abuso é a mesma coisa? É difícil esse tema, porque pedofilia é considerada uma doença. E pela Organização Mundial de Saúde, se eu não me engano, desde 2016. É isso? Não tenho certeza. Triste. É considerado uma doença, então realmente acredito que exista, mas aí muitos agressores sexuais de ocasião, sociopatas, enfim, sádicos, acredito que possam se aproveitar desse título da doença para aliviar um pouco a atitude deles, né? Porque o pedófilo é aquela pessoa que tem desejo sexual por criança. Então, isso não quer dizer que ele vai transgredir a lei. Ele só transgride a lei quando ele agride ou ataca uma criança. Por isso que eu digo, não tem cura. Há outras linhas aí que tentam defender que tem cura, não existe cura. Mas existe tratamento. Então, aquele cara ou aquela mulher que não transgrediu a lei, não chegou a atacar uma criança, mas ela sente desejo sexual por uma criança, ela pode ter um tratamento e tal. Diferente de um sociopata ou de um oportunista, que agride, assim como ele agride uma mulher na rua, assim como ele agride até um animal com atos sexuais. Então, esse tipo de pessoas que estão por aí,
que a gente tem que ficar muito em alerta também em relação aos nossos filhos. Aquela coisa de deixar com alguém cuidando, não, um vizinho eu super conheço, festa do pijama, vou deixar minha filha aí porque ele também tem um filho, uma filha, e isso não é seguro. Então, é difícil você definir o abuso sexual ou a pedofilia, porque ela acaba entrando aí, embolando tudo, porque eu não sei mais, eu não tenho certeza se aquele cara ou aquela mulher é um pedófilo pela doença, ele tem esse desejo só por criança sexual, ou se ele é um oportunista, um agressor sexual oportunista. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado com o pedófilo, porque o pedófilo ele vem muitas vezes disfarçado de criança, principalmente nas redes sociais, né? Sim. Por trás é um adulto, mas a foto, o perfil é de uma outra criança. E aí ele vai ganhando a confiança, vai se aproximando até ele conseguir o que ele quer, né? Sim, agora nessa era de redes sociais, as crianças estão cada vez mais cedo entrando, né, tendo acesso a esse universo. Tem a frase de um psicólogo que eu não lembro o nome, mas que eu gosto muito, que ele diz assim: você deixaria seu filho sozinho numa praça, com milhares de pessoas, durante 3, 4 horas? Não. Nenhuma mãe ou pai consciente vai dizer, deixaria. Mas você deixa o seu filho 3, 4, 5 horas dentro de um quarto, sozinho na internet, sem saber com quem ele está e o que ele está acessando. Ele está ali vulnerável para milhões de pessoas. E o pai achando que o filho está em segurança, que está dentro de casa. Está dentro do quarto, está seguro, Está né? lá combinando o encontro, mandando imagens, isso, reproduzindo. Isso. E uma coisa que eu também critico bastante nas redes sociais é aquele fato, né, chega o dia das crianças, ou qualquer data, assim, a pessoa, vamos trocar, todo mundo põe uma foto de criança. O pedófilo, o agressor sexual, o sádico, ele está muito em alerta com tudo isso. E esse é o momento que ele tem um acesso até mais fácil. Imagina uma criança, eu ponho foto de um cachorrinho, eu ponho uma foto também de uma outra criança, aproveitando que está todo mundo nessa onda, né? E fica mais fácil eu acessar uma criança, fica mais fácil eu ludibriar uma criança. Então, é uma situação também que eu critico demais. E dentro do meu livro, o Monstro. E é uma situação tão ingênua, né? Ingênua, pura. Mas a criança é pura. A mãe que não é uma agressora sexual, também. o pai... Eu também, quando eu coloco minha foto de criança. Isso, mas o pai e a mãe, as pessoas que não têm esse comportamento, nunca vão pensar nisso. Porque não faz parte do seu universo, não faz parte do seu mundo. Mas faz parte do deles. Então a gente tem que estar sempre em alerta com isso. Outra situação de internet e agressão sexual que me incomoda muito é os pais que colocam fotos e vídeos da criança tomando banho, peladinho, porque é bonitinho, porque é fofo, porque é puro. Eu já fui, inclusive, xingada quando eu entro na rede social de alguém no reservado, dizendo assim, por favor, tire a foto do seu filho, da sua filha, que está pelada e tal. Nossa, que mente doente. Já fui xingada. Sádica. Porque não faz parte do universo daquela pessoa, então até entendo, desculpo ela, porque é uma pessoa pura, não tem noção do que é a máfia da pedofilia. Não tem a menor noção. Eu passo por isso também, porque eu também fico alerta. Quando um adulto está excessivo com uma criança, eu já fico de olho, já fico por perto, porque a gente trabalha nisso, né? Eu recebo 4, 5 casos de abusos sexuais por dia, às vezes por dia. E olha que não é todo mundo que denuncia, como a gente estava conversando. Exatamente, tem uma subnotificação muito grande dos casos de abuso, até por desconhecerem. Né? Tem criança que não percebe que ela está numa situação de abuso. Falando nisso, como é que o abusador ele se mostra? Ele não se mostra, né? Ele não se mostra. São esses detalhes que a gente tem que ficar em alerta independente, porque você não precisa dar acesso a algumas coisas, a criança tem que saber. Por isso que eu sempre digo, quem tem que ser orientado é a criança. Ela tem que saber, porque ele não se mostra. São alguns detalhes que a gente que trabalha com isso, a gente acende a luz do alerta. Às vezes, quando não você já está com a luz do alerta acesa, mas ok. Antes, você está sempre na prevenção do que ia acontecer algo. Mas ele não se mostra. Eu digo que a gente foi criado assistindo Disney e as princesas são loiras e lindas. E a bruxa é má e horrorosa. E o príncipe também, que é do bem, ele é lindo. E o do mal, ele é horroroso, né? Então, nós somos criados com essa falsa ilusão do que é belo, nunca vai te fazer mal. Que é belo é bom.
E o que é feio, eu lembro da minha tia falando do homem do saco, então toda vez que eu via uma pessoa de rua, um andarilho, mas, né, com um saco carregando, às vezes era uma pessoa um sem teto e tal. Nossa, eu era criança, eu corria, eu morria de medo. E às vezes era uma pessoa com super bom coração, ruim mesmo, era uma pessoa que às vezes estava dentro da minha casa, a convite da minha própria avó, né, e a gente não... Se aproveitando da não situação sabia ali. exatamente. Por quê? Porque o feio é do mal. Hoje a Disney mudou um pouco isso, né, tanto que a Malévola é a Angelina Jolie, maravilhosa. Mas teve um tempo, demorou, né, isso para acontecer. Então a minha geração, ela ainda tem essa crença, né, até inconsciente talvez, de que é belo é bom, né, uma pessoa bonita jamais vai fazer uma maldade, vai poder fazer mal, qualquer coisa. Então é muito difícil, porque ele não se mostra. Ai, onde o pedófilo atua? Quais são as profissões com o agressor sexual? Não existe, não existe. Ah, mas tem muito pastor, muito padre. Não, não é o pastor nem o padre que é um abusador sexual. É o abusador sexual, agressor sexual, ele procura profissões onde ele possa ter acesso à criança, principalmente profissões onde ele seja um cara de confiança. Respeitado, admirado. Então o pai não vai dar acesso, não tem medo, não está preocupado com aquela situação. E isso é um erro. Então ele não se mostra, mas a gente tem que ficar sempre em alerta, aquela pessoa que convida muito o seu filho, que presenteia muito o seu filho, pede abraço. Um erro que nós cometemos muito é assim: vai lá, filha, vai dar um beijo sim no tio fulano, dá um abraço, ele está te pedindo um abraço. O corpo da criança pertence à criança e a gente tem que respeitar isso. Então, se a criança diz, não quero abraçar, porque às vezes a criança é antissocial, porque às vezes a criança não quer simplesmente, enfim, ou a criança está incomodada com aquele toque, a gente tem que respeitar. Ah, mas eu não sei se é isso, não, mas o que eu faço para a vovó entender, para o vovô entender? Não faz. Diga, eu estou ensinando ela desde criança que o corpo dela é dela e ela não faz nada que ela não queira, que ela não tenha vontade, né? Então, é difícil a gente falar assim, mas como você pode identificar um agressor sexual? A gente não pode identificar, né? Se a gente pudesse, seria muito mais fácil. É lógico que aquela pessoa que só se cerca de crianças, esse é um tipo, né, de agressor sexual, é mais fácil, mas ele é uma minoria, não é só ele ali, então quem tem que ter orientação é a criança onde o biquíni tampa, a sunga tampa, não pode pôr a mão, não existe carinho onde o biquíni e a sunga tampa, principalmente adulto, não existe adulto, não faz carinho em criança, carinho na cabeça no máximo, não precisa de abraços, a criança tem, e a gente tem que tomar um cuidado com a mensagem que a gente manda também, que pode ser confusa para a criança, se você se sentir desconfortável com algum carinho, se você ficar triste com algum carinho, o que é ficar triste, né, para a criança? Então tem algumas frases que a gente fala às vezes para a criança achando que a gente está orientando, tem que ser mais explícito, tem que falar, você não pega nas partes íntimas de ninguém. O que são as partes íntimas? O pênis, que a gente aqui em casa chama de piu-piu, peru, aí cada família tem a sua denominação para falar sobre isso. No seu seio, peitinho, no bumbum, que é o ânus, ninguém encosta, e nem você encosta no de adulto nenhum. Outra pergunta que me fazem muito, o homossexual, ele é adepto mais da agressão sexual infantil? Não existe. Não existe isso. Não existe. Se a gente fosse colocar até num gráfico isso, é a menor proporção. Isso. Não existem. Mas não tem cara, gente. Não tem cara. Tem mulheres agressoras sexuais. Caso de abusador, em que o abusador seja homossexual. Nunca recebi. Nunca. Em 7 anos, hein? Na estatística é bem... Para você ver como as pessoas são preconceituosas, falam às vezes... Ou elas têm um estereótipo que elas acreditam e criam na cabeça que não existe. Então, não tem. Na verdade, às vezes a gente quer tirar a nossa culpa e colocar em outra pessoa, né? Sim. Isso é muito comum. Sim. Isso é muito comum. Como é que você é diretora de uma escola, é isso? Já fui. Já hoje foi? Não. E já como fui é que coordenadora também de algumas escolas, mas hoje eu atuo nas escolas só dando palestras, faço consultoria também, trabalho em gestão de conflito, mas não estou atuando na coordenação. Tem uma dificuldade muito grande dos pais aceitarem que se fale de sexualidade nas escolas. Como é que você trabalha esse tema, já que o seu tema
é exatamente esse, né? A sexualidade. É muito difícil, a maioria das escolas não aceita, os pais também não aceitam, eles querem, mas quando você chama para uma palestra, para uma situação, eles não querem. Por conta, talvez, desse tabu, que educação sexual vão ensinar as crianças... É o pai e a mãe que ensinam. Não, e vão ensinar as crianças a fazer sexo. Isso aí não precisa ensinar não, gente. Todo mundo vai aprender no seu tempo, tá tudo certo. O que deve se ensinar na escola, sim, é o respeito, as partes do corpo. Tem criança que é abusada sexualmente, como a doutora Sueli disse, e não sabe que aquilo é um abuso. Tem mulher que é estuprada e não sabe que aquilo foi um estupro. Porque estupro para ela... É a força física, a violência. Isso, você pega no beco com uma arma na cabeça, com uma faca, e não o pai que entrou no quarto dela de madrugada e forçou uma relação sexual. Para ela aquilo não é estupro, né? Ela acha que os pais fazem isso com as filhas, sei lá. Ou as mulheres dentro do casamento também, né? E também, muito. Não é porque você é casada, se você disse não, você não quer naquele momento, naquele dia, ter uma relação sexual, e você é obrigada, ou não quer ter uma relação sexual anal, ou não quer ter uma relação sexual oral, enfim. Seu corpo te pertence, né? E a mulher não sabe, ela já casei, eu sou obrigada, na hora que o meu marido quer, enfim, a ceder. E isso não é verdade. Existe uma previsão legal dentro da Lei Maria da Penha. Né? Eu não sabia disso. Violência sexual entre casais. Ele é bem abrangente, mas ele contempla exatamente essa nossa fala aqui. Olha que bacana. A informação, né? Que eu digo que a maior arma que a gente pode ter é a informação. Então, na escola, eu trabalho individualmente mesmo. Infelizmente, nas escolas é muito difícil, e também os pais, quando tem uma palestra, alguma coisa, costumam não ir, porque sempre pensam assim, meu filho ainda não está na adolescência, eu ainda não preciso conversar sobre isso. E é da pior forma possível, né? Exatamente, porque não existe isso, gente. Educação sexual, a sexualidade, né, ela se desenvolve desde que a criança nasce, ela já começa ali na fase oral, no sugar, aí você já está desenvolvendo toda uma sexualidade que nada tem a ver com o sexo, que as pessoas se assustam, né, quando você fala de criança, sexualidade. Quando os bebês se tocam, que os pais batem, o que você acha? Porque elas têm uma natureza dela, né? Então, isso eu trabalho na escola, porque aí no individual eu posso chamar os pais, mas muito comum, a gente não chama nem de masturbação, a gente chama de manipulação, porque não tem nenhuma conotação sexual. E é interessante porque eu já tive até caso de crianças de 2, 3, com a fralda, a criança se manipulava. E aí tirou a fralda, ela colocava a mão porque ela não conseguia obter aquela sensação, né, de fricção que ela tinha talvez com a fralda, e ela começou a colocar a mão e se machucar. Ela se machucava, então eu tive que chamar os pais para conversar a respeito, que ela tinha que ser orientada, que a mão tem que estar limpa, que tem um lugar correto, que é público, que é privado. E o pai, ele entrou em choque. Ele olhava para mim e dizia assim, isso não está acontecendo. Por que ela faz isso, Bia? E aí eu quebrei o gelo totalmente dizendo, porque é gostoso, é muito gostoso. E ele arregalou os olhos desse tamanho e eu disse, só que não tem conotação sexual. Não quer dizer, nossa, minha filha vai ser uma safada. Ele falou, nossa, obrigado por dizer isso. E aí eu dei um exemplo bem grotesco, que eu gosto de dar, porque ele se encaixa muito a mim. Eu falei assim, você, por exemplo, gosta de passar o cotonete na orelha? Porque eu adoro. E aí, sabe aquela sensação, você passa, até fecha o olho, que é uma sensação com o seu corpo de prazer? Ele falou, sei. Então, só que ela não tem conotação sexual, mas é um momento com o seu corpo que você tem um relaxamento. Eu tenho mania também de mexer no cabelo, ficar puxando o cabelo. Também é um prazer com o meu corpo. Isso não quer dizer que é sexual ou que isso vai fazer de mim ou da criança safada, porque ela está mexendo no próprio corpo. Você está descobrindo os seus prazeres. Isso é excelente. É triste a criança que não descobre os prazeres que o seu corpo tem, o que o seu corpo dá. Então, eu chamo esse pai e oriento a forma de conduzir isso. O que eu já peguei de aluno na sala, pra você ver, é tão inocente, a criança se manipulando na sala, o menino, com o peru ali para fora, mas chega a suar, né? Fica vermelho, sua. E aí eu chego bem próximo e digo, tá gostoso? Aí ele se assusta. Não! Não? Quando é criança muito pequena, tá tão numa pureza que colocou ali no meio da sala de aula para fora
o pênis e Tem tá um achando vídeo tranquilo. desse, né? Eu vi um vídeo circulando de um menininho. Que ele Tranquilo, tá na sala de aula. tranquilo, como se assim, se ele estivesse passando o cotonete na orelha, para você ver a inocência. E aí eu falo, tá gostoso? Tá. Então eu ainda respondo. E eu falo assim, então você quer continuar lá no banheiro? Normalmente a criança para, normalmente. Porque ela não quer sair daquele momento social que ela está, dentro da sala de aula, com os amigos, enfim. E eu falo, porque olha só, sua mão tá limpa? Tá? Acho que não. Você estava na rua, estava brincando, acabou de voltar do pátio, enfim. Porque assim, imagina, pega uma mão suja, bactéria que você não enxerga, tal. E assim, tem outras pessoas olhando. O seu corpo é teu, ele é privado, ninguém tem que olhar o seu pênis, que é o seu peru, tal. A menina não é obrigada a olhar, outro coleguinha aqui não é obrigado a olhar. Então, quando você estiver no seu quarto, no seu momento, com as mãos limpas, e aí eu oriento os pais, ou aviso, né, sobre a minha orientação, ou também oriento para que eles repitam isso em casa, esse tipo de orientação. Porque senão imagina a criança chegando em casa e falando, a Bia falou que eu posso ir pro meu quarto e ficar à vontade ali com o meu peru e tal. O pai assusta. Né? Então acho que se você cortar assim de uma forma grosseira, acho que fica até um pouco traumático para a criança. Sim, né? A criança acredita que o corpo dela é um pecado, ela conhecer o próprio corpo, e não é. Não é, super natural você conhecer seu próprio corpo. Talvez seja até por isso que algumas mulheres têm muita dificuldade depois nos Sem relacionamentos, dúvida. de ter prazer Sem e tudo mais. dúvida. O que acontece, acho que na infância a gente acaba arrastando, são códigos que a gente passa que a gente não percebe. Eu tenho uma história que eu gosto de contar muito, que um dia o meu filho, ele tem 14 anos hoje, vai ter uns 10, e eu tenho uma filha pequena, e nessa ocasião ela devia ter uns 4 anos, uns 10, e ele gritou com ela. Ela fez alguma coisa e ele perdeu a paciência e gritou com ela, mas gritou bravo, com estupidez, com grosseria, né? E ela saiu de perto, saiu andando. Na hora eu pedi que ela voltasse, olhei para ele e disse, na frente dela, Manuela, nunca deixe ninguém gritar com você. Isso é uma forma de violência. Você nunca deixe qualquer pessoa te tratar assim, seja homem, seja mulher, ninguém pode falar assim com você. E aí eu olhei para ele e disse, peça desculpas agora para sua irmã. Aí ele pediu e eu disse, você quer que a sua irmã, quando ela for moça, adolescente, mulher, ela arrume um namorado que grite com ela, que trate ela assim? Porque se você tratar ela assim, o que você está ensinando para ela é normal, a pessoa que eu amo fala assim comigo e eu sei que ele me ama. É o irmão, né? Faz tudo por ela. Então a pessoa que me ama grita comigo de forma agressiva e tudo bem porque ele me ama. Olha a mensagem. A naturalização da violência. Você entendeu, doutor? É uma mensagem que a gente manda para o inconsciente de uma criança. Você tem que cortar esse tipo de situação e ensinar para a criança que que um grito, que uma forma grosseira, estúpida de falar é uma forma de violência. É assim que começa. E multiplica, né? É assim Você pode que ter começa. certeza que ela vai ser passível de uma violência doméstica aí. Vai achar normal? Meu irmão me ama, ele me tratava assim, então, quando meu namorado me tratar com estupidez, com gritos, eu não vou perceber que é um abuso. Porque eu recebi isso em casa, eu tive esse exemplo em casa e era de uma pessoa que me amava, então deve ser normal. Isso vale para tudo, né? Estou dando exemplo aqui de uma situação cotidiana ali que aconteceu na minha casa, mas isso vai para violência sexual, para qualquer tipo de violência. Você falou de um problema seu dentro da sua casa, mas a gente sofre muito abuso dentro de casa, né? Com os tios, com os primos, com os avós, né? E às vezes há até uma anuência da família com relação a isso. Como é que você costuma abordar essa temática que é muito problemática? Sim. Porque ninguém quer abrir os olhos para a abusividade. É muito cultural. É difícil porque é muito cultural. Pode ver, por exemplo, eu sempre oriento todas as mulheres. É uma coisa até, doutora, que você deve falar, eu faço igual, porque eu vivo isso. Que às vezes você não conhece uma pessoa, você vê uma situação, eu chego perto e digo, você não precisa passar por isso, você não fique quieto, isso não tem nada a ver. Eu acabo tomando ações, tomando a frente de pessoas que eu nem conheço, né? Mas eu acho que todas as mulheres, toda a sociedade devia fazer isso. Então, vou dar um exemplo aqui, cultural, que a gente tem mania, são frases que a gente tem que abolir da nossa vida. Vocês já perceberam, por exemplo,
está namorando e alguém fala assim, e aí, vocês não vão casar? Ele não quer? Não é ele que tem que querer. É o casal. Nós não queremos, ou nós queremos, ou pior, por que eu tenho que casar? É uma obrigação da mulher? Quer dizer que para a mulher ser feliz, ou eu tenho que realizada. cumprir uma lista, eu tenho que dar o cheque ali, do que vai... A vida não é um checklist, né? Porque senão, tá, fiz, agora posso morrer. Não, né? Então, mas é uma forma de violência. Você falar assim. E aí quando eu falo isso, falar, você é feminista, não tem nada a ver com feminismo, gente. Não tem nada a ver com feminismo. Tem a ver com igualdade. Com respeito. Com respeito. Ele não quer. Não é ele que tem que querer, é o casal que tem que decidir isso, e se quer isso também, porque eu não preciso disso necessariamente. Ah, não, eu quero, é um sonho, eu tenho um desejo, eu acho bacana. Ah, o outro também e tal. Aí, beleza, casou. Casou, você escuta outras pessoas, muitas pessoas falarem assim, e aí, filho, né? Ele não quer filho? Aí você tem filho, ele não quer outro, né? Como se o marido, o cônjuge, vai sempre determinando o que a vida vai seguir dali para frente. Então, nós percebemos mulheres fazendo isso. E o pior, né? A violência que acontece dentro da própria casa e tal. Isso é muito triste, porque ela vai além disso, né? Desse tipo de frase, desse tipo de coisa. Em casa todo mundo faz tudo. Meu marido, meus filhos, porque... E eu digo isso pro meu marido, quando ele dá uma enrolada para ajudar alguma coisa, eu falo assim, a sua filha está assistindo eu tirar os pratos. Se ela tiver um marido, ou quando ela tiver um marido, ela vai achar que ela que tem que fazer as coisas, porque é o que ela está vendo em casa. Já é o start ali, acenda a luz do alerta dele, porque é lógico, né? Ele pode fazer comigo, mas ele não quer que façam com a filha dele. Né? Então, quantas casas isso não acontece? Porque assim, eu vou te ajudar, o marido fala para a pessoa, eu vou te ajudar, não vai ajudar não. Nós compartilhamos do mesmo espaço, não é uma ajuda, é a sua parte, não é verdade? Porque se nós moramos aqui, nós duas, eu faço, você faz, todo mundo colabora para que a gente tenha um espaço harmonioso, uma coletividade, uma vida né? Gostosa. Então você não ajuda nada, você não ajuda, você compartilha daquela situação, daquele momento. Porque parece aquela coisa assim, você chega em casa, o marido chega em casa e fala, pô, você não fez nada, né? Então isso é uma forma que a gente também passa para os nossos filhos, dele ficar observando, dele ficar vendo, que essa é uma obrigação única e exclusiva da mulher, ou a mulher tem que dar conta disso. Então são algumas frases que a gente tem o hábito de ai, nossa, você corre igual uma menina. Sabe o que é curioso? Pega uma criança de 4, 5 anos e fala assim, uma menina, corre igual uma menina, ela vai correr que não, louca, ela vai dar o melhor dela. Se você pegar uma menina de 15 anos e falar, corre igual uma menina, ela vai fazer assim. Não, ela vai demonstrar assim, tipo, moleza, né? Ou charminho e tal. Mulher, não é isso não. Não é seguir o que determinam pra gente, né? Exatamente. Porque eu acho que assim, a sociedade, ela demora para desconstruir, né? E essa questão que você falou, ser feminista, não ser feminista, é importante para essa desconstrução da sociedade, né? E esses rótulos que são colocados nas mulheres, eles vão se perpetuando. Sim. E a mulher vai achando que é normal ela apanhar, que é normal o filho ser agredido dentro de casa, que ela não pode fazer um boletim de ocorrência, que ela não pode denunciar. E as mulheres estão pagando caro com essas denúncias que elas estão fazendo, elas estão pagando com a vida. E a gente não percebe, a sociedade não percebe que nós mesmos estamos matando as mulheres, não é o homem. Porque a gente permite. Você entendeu? Então acho que a gente tem que conversar cada vez mais. O assunto tem que se estender muito mais. Nós temos que falar de violência contra a mulher, temos que falar de abuso, temos que falar de pedofilia. As crianças têm que ser orientadas. Nós temos que estar sempre falando. Só tem uma forma de você romper a violência, falando, não tem outra. Não tem uma fórmula mágica, amanhã ninguém mais vai cometer violência. Não, você tem que explicar, olha, você não pode agredir, você não pode abusar, você tem que respeitar a menina. O espaço é de todos, né? É uma questão de equidade, nem de igualdade mais. A gente está buscando a equidade. Acabando o nosso tempo. Eu gostaria que você fizesse suas considerações. Passou rápido, né? Bom, para finalizar, vou agradecer novamente pelo convite. Muito bom estar aqui, sempre com a doutora Sueli, em outros eventos também, que ela sempre me convida. E finalizar dizendo que
não tenham vergonha, né, de defender, de tomar partido, de se impor numa situação. Eu ensino isso muito para o meu filho. Que quando você vê uma situação injusta com uma pessoa menor, seja ela mulher, seja ela uma criança, ou uma pessoa mais fraca, ou 3 meninos contra 1, enfim, qualquer situação de violência para uma pessoa que está naquela situação difícil, se imponha, entre na situação. Isso é caráter, isso é você mostrar que você é diferente, que você não aceita aquilo, porque quando você vê e não fala nada, não acolhe, não luta por aquilo, não impede aquilo de acontecer, você está sendo conivente, você está participando de alguma forma daquela violência, não diretamente, mas indiretamente. Então, todos vocês que estão assistindo a gente, não tenham vergonha de fazer o correto. Assumir o seu papel, né? Tirar o celular e filmar não ajuda. É você colocar a cara mesmo e falar, vamos parar com isso, respeita. Isso é fundamental, como disse a doutora, para a gente mudar uma sociedade. Ah, mas um caso ali isolado não vai fazer milagre. Vai fazer milagre. Cada uma pessoa ali que você conseguiu salvar, tirar, empoderar, porque a partir do momento que você fala, para com isso, respeita, a pessoa também se empodera, que está sofrendo aquilo. E ela fala, então, pode parar. Exatamente. A pessoa vê que ela pode falar, chega, basta. E eu acho que isso é o mais importante, a gente poder empoderar cada vez mais as pessoas para que elas tomem consciência de que elas podem mais, que elas não precisam aceitar nenhum tipo de violência. O nosso papel dentro da sociedade é de ajudar, de sensibilizar, de capacitar, né? E trazer os assuntos à tona. Exatamente. Gostei muito de ter você aqui, adorei. A gente vai fazer mais eventos juntos, só faltou o livro que ela não trouxe, viu, gente? Daí fica aqui na próxima vez eu trago todos. Fica aqui consignada a minha reclamação. Eu agradeço a Rose Rocha, minha cabeleireira, o Espaço Terapêutico Viver Bem. E semana que vem tem novidades, né, Lucas? Então, foi um prazer ter vocês aqui, Jairo. Obrigada por ter acompanhado. Obrigada, Bia. Um beijão.